E eu não vou ficar nada surpreso se aos poucos forem cavucando e forem descobrindo mais elos profundos entre a elite de Brasília, a elite financeira, a Faria Lima e o crime organizado. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Vocês conseguem imaginar onde também uma das empresas desse Vitor Shimada foi citada. Deixa eu ler aqui o chat. Bota aí o chat na tela que eu quero ver se alguém acerta onde essa empresa do Shimada foi citada, se tem alguma ligação com algum partido. Olha, deixa eu dizer para vocês. Se o seu palpite foi a CPMI do INSS, você acertou. Aquela mesma CPMI que o PT e a esquerda fizeram um esforço brutal para que não acontecesse e que o careca do INSS e os demais integrantes não fossem chamados e que o STF enterrou sob os aplausos do governo Lula. A Victory Trading, uma das empresas sancionadas pelos Estados Unidos, recebeu 514 milhões de reais de recursos da Wave Intermediações entre setembro de 23 e setembro de 24, uma empresa suspeita de integrar a rede de lavagem de dinheiro usada pelo careca do INSS. Segundo o relatório final da CPMI, a Wave Intermediações entrega a rede chamada ARPAR, um conjunto de mais de 40 empresas relacionadas entre si, com indício de serem empresas de fachadas para ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro. Essa estrutura é a que teria movimentado mais de 39 bilhões de reais, e seria responsável pela lavagem do dinheiro desviado no esquema de fraudes contra o INSS. E, cara, você tem que ficar muito curioso sobre como toda essa coisa que aparece sobre crime organizado acaba, de alguma forma, ligada ao PT. Não tem como você começar a se fazer essas perguntas. Porque isso aqui é só a ponta do iceberg, porque a CPMI não conseguiu quebrar o sigilo da Victory Trading, mas expôs o André Chalders expôs na coluna dele com a Andresa Matais, no Metrópolis, o seguinte: a empresa aparece em relatórios de inteligência financeira RIF enviados à comissão e aos quais a coluna teve acesso. Um deles relaciona a Victory a uma empresa das principais empresas da rede ARPAR, a ACX ITC Serviços de Tecnologia. Como mostrou a coluna, a quebra de sigilos da ACX revelou que a empresa faz pagamentos para a ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Sterma, e para o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Nefi Cordeiro. Então, sem conseguir quebrar o sigilo, já aparecem pagamentos para ministro do STM e do STJ. E agora a gente está descobrindo a ligação dessa mesma empresa com a maior organização criminosa do Brasil e o PCC. Cara, assim, eu preciso de um PowerPoint do Dallagnol. Os elos ainda estão sendo descobertos e eu não vou ficar nada surpreso se aos poucos forem cavucando e forem descobrindo mais elos profundos entre a elite de Brasília, a elite financeira, a Faria Lima e o crime organizado. Muito pelo contrário, não vou ter nenhuma surpresa. E se você tem uma empresa sancionada pelos Estados Unidos, ligada ao PCC, que recebeu 514 milhões de reais da rede de lavagem de dinheiro do careca do INSS, que por sua vez pagava uma mesada muito boa pro filho do Lula, o Lulinha, lembre-se disso. Esse é o esquema, este é o cara que pagava propina pro filho do Lula. A imprensa esqueceu desse assunto. Dark Horse? Escândalo do INSS? Você, inclusive, de casa, deve estar se perguntando por onde anda o Lulinha. Cada vez mais a gente acha coisa sobre careca do INSS, mas não se ouve mais falar do Lulinha, rapaz. Já perceberam? Não se ouve mais. Se esse é o seu questionamento, talvez seja bom você saber
que a investigação contra o Lulinha está andando a passos de tartaruga pela curiosa falta de agentes. Ah, que chato. Tá faltando agente para investigar o Lulinha. Você sabe por quê? É difícil, cara. Todos os agentes estavam ocupados fazendo arapuca nos Estados Unidos, tentando prender perseguido político, estão ocupados prendendo velhinha, fazendo inquérito fajuto contra o Eduardo Bolsonaro, seguindo os pedidos de investigação do Érico Hilton ou da Soraya Trambique. Aí, rapaz, acaba faltando gente para perseguir criminoso. Falta pessoal, rapaz, para ver os documentos que aliam PCC, careca do INSS, Lulinha, lavagem de dinheiro, mesadinha. E se alguém de fora resolve fazer o trabalho deles, o trabalho que eles não estão indo atrás de bandido fazendo, aí, se vem alguém de fora, eles falam, não, soberania. Não, soberania, imagina. Curiosamente, o chefe da Polícia Federal também tá todo cagado em esquema de corrupção, tomando uísque com Vorcaro, degustando uísque com Vorcaro. Lembram quando a gente falou, lá em 2022, sobre o problema da consolidação do regime? Tá dominado, tá tudo dominado, como dizia aquele funk, aquele proibidão, que hoje em dia não é nem mais proibidão. Tá dominado, tá tudo dominado, gente. E é por isso que o que vem de combate ao crime organizado vem de fora. O que a gente está tentando fazer aqui é dar, assim, uma pontinha, um fôlego para que alguém faça alguma coisa no Brasil. É uma tentativa, assim, de dar trazer alguma luz. E aí eu suspeito, como eu suspeitava na semana passada, estou dizendo aqui, que essas designações vão começar a afetar pessoas cada vez mais próximas ao PT. Uma das coisas que a gente já conseguiu nessa história é que está todo mundo ressabiado. A gente já trouxe aqui, por exemplo, a notícia dos bancos que estão analisando como é que vão lidar com essa situação. A gente botou o pessoal no corner. Vão achar mais coisa? Ora, eu diria o seguinte: você não precisa ter informação privilegiada. Pense na forma voraz com a qual o governo Lula reage a esses assuntos. E aí você tire suas conclusões. Eu suspeitaria que sim. Inclusive, porque qualquer pessoa de bem achou maravilhosa essa designação desses novos nomes, essas novas sanções contra esses criminosos lavando dinheiro. Vejam, o próprio governador de São Paulo, o governador Tarcísio, que tem que lidar com o PCC o tempo inteiro. Vejam o vídeo do governador Tarcísio. Acho que todo o esforço de combate a organizações como o PCC tem que ser feito. Imagina o seguinte, você tem PCC presente em pelo menos 11 estados americanos hoje. Você tem células do primeiro comando da capital nos Estados Unidos. Você não pode deixar isso PCC. Esses caras lavam dinheiro de alguma forma. Alguém facilita a entrada e saída. Esse ingresso, essa entrada, saída de dinheiro tem que ser monitorada. A gente tem que usar inteligência para isso. E quem flerta com o crime merece, precisa ser punido. Então, a sanção de pessoas ligadas ao PCC ela é bem-vinda. Todo esforço. E outra coisa, é um crime transnacional. Não é um crime que está restrito hoje às fronteiras do estado, do Brasil. É um crime realmente internacional. Eles estão na América do Sul, eles estão na Europa, eles estão nos Estados Unidos. Então, todo esforço também internacional de combate a essas organizações precisa ser feito. Até porque essas organizações, o tráfico internacional de drogas, desgraça a sociedade. Se a gente pegar a quantidade de crimes correlatos ao tráfico, é uma coisa impressionante. A gente vai ver que a maioria absoluta dos homicídios que são cometidos em função do tráfico de drogas. Então é uma chaga que precisa ser combatida. Perfeito. Perfeito. Correto, governador Tarcísio. Perfeito em tudo que falou. Agora, como reagiu o governo federal a tudo isso? Veja, essas figuras designadas até hoje estavam no Brasil condenadas, mas, pô, tranquilo, vida livre, leve e solto. O Brasil, e como é que o Brasil... Aí o governo americano vai lá e fala assim, porra, esses caras aqui são criminosos, vou designá-los e vou dificultar suas operações financeiras. Você imagina que um governo que queira combater o crime
Né? Pô, muito obrigado, como fez o governador Tarcísio. Então, como reagiu o governo Lula? Agradecendo aos Estados Unidos pelo apoio ao combate ao crime organizado? Reagiu também aplicando alguma sanção contra esses indivíduos? Não. Reagiu protestando, protegendo os bandidos e falando em soberania, porra. E aí, alguém vai querer me dizer que o PT não é o partido dos traficantes. Querer me impedir de dizer que o governo Lula não é o governo do crime e que eles querem transformar o Brasil no narco-estado. Ah, não, Paulo, não pode falar isso. Vem contrariar... Assim, se eu tentar falar, vão me calar. Censura. Já estava ontem a Soraya Trambique tentando me calar de alguma forma, pedindo ao Ministério Público para me calar. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.